Uma curiosidade sobre esse texto, Levítico, né? Levítico não é um texto muito assim, uau, você vai pregar sobre Levítico. Uma vez a minha filha do meio estava lendo Levítico e ela estava passando pela Bíblia toda, né? E aí ela falou assim, já estou em Levítico. Eu falei assim, legal, porque Levítico é um pouco chato, principalmente uma criança. E aí eu falei, não sei se vai terminar Levítico, não. Normalmente a gente pula Levítico, né? E aí, quando acabou, ela falou assim, gostei de saber as leis de Deus, gostei de perceber como que Ele mandou, né, a gente fazer todas as coisas. E eu falei, você entendeu tudo sobre Levítico mesmo. Então, Levítico, uma curiosidade, é que esse texto que eu vou pregar hoje, veio a mim através de uma pregação em 2014. Então eu estava num congresso de adoração e o pregador da noite, que eu já nem me lembro quem era, mas era algum pastor, obviamente, pregou sobre esse texto. E durante essa semana eu acordei e eu ouvi o Senhor falando fogo estranho. Ele só falou isso para mim, fogo estranho. E eu lembrei na hora, mas imediatamente, da pregação que tinha sido vindo a mim, né, em 2014. Então, 11 anos atrás, eu acabei me lembrando naquela hora dessa pregação. Fui lá buscar nas minhas anotações. É muito bom a gente ter um caderno. Eu tenho um caderno guardado de 11 anos atrás, completíssimo, com todas as pregações que eu ouvi anotadas. Fui lá e colhi as informações daquilo que eu anotei e preparei essa mensagem para que hoje você estivesse aqui comigo, ouvindo. Então vamos ler Levítico 10, vamos ler só os 3 primeiros versículos. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram um fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. É um texto pesado, né? Fala de morte. Um texto que fala de cuidado, de zelo. Muitas pessoas não gostam do Antigo Testamento. Eu amo. Se você caminhar comigo, você vai ver. Eu amo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele não foi anulado com a vinda de Jesus. Jesus mesmo disse que veio para cumprir, né? Era o tempo da lei e Jesus veio para cumprir a lei. Então, a partir de Jesus, a régua aumenta. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Jesus mesmo disse ao seu povo: antes de mim, vocês tinham lá, aquele que for pego num ato de adultério será morto. E após mim eu digo, a partir de mim eu digo, aquele que for sondado por mim, e se você pensa em adultério, você já adulterou no meu reino. Então a régua aumenta. Então eu digo que na época da lei, era só você não fazer nada que fosse errado. Foi dito. E se você pegar Levítico, você vai ver tudo que Deus falava e alguém fazia diferente, a consequência via sobre essa pessoa. Então, se você for olhar assim, gente, mas do nada, Nadab e Abiú chegaram eu não vejo erro nesse texto, analisa comigo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, sobre o fogo colocaram incenso, trouxeram fogo estranho diante da face de Deus. Por que um fogo estranho? Aí você vai lá, um pouquinho antes, e aí depois você faz isso em casa, se você ficar curioso mesmo. Existe uma regra. Você não podia acender o incensário com qualquer fogo. E a Bíblia, nos comentários, né, na raiz da palavra, diz que eles
pegaram um fogo estranho, um fogo de fora. Era para eles pegarem, se você for ler lá, no início de Levítico, era para ele pegar um fogo do altar para acender. E eles já vieram com fogo lá de fora, já vieram com fogo que eles arrumaram para ir mais rápido. Pegaram um atalho, fizeram algo mais prático. Espera aí, é para ter fogo? Então toma aqui. Foi isso que eles fizeram. Nadab e Abiú, eles foram criados no sacerdócio. Eles eram filhos de Arão. Você que conhece a Bíblia sabe, Arão e Moisés, juntos, desde o início. Nadab e Abiú viveram toda aquela passada ali no deserto, viram todos os milagres que aconteceram, viram o mar se abrindo, viram as pragas, viram todos os milagres que Deus fez através daquele povo, estavam ali. E Nadab e Abiú chegam nesse momento, apesar de serem discipulados por Moisés e Arão, apesar de terem como discipuladores homens de Deus, eles criaram a sua própria maneira de adoração. Eles criaram a sua própria maneira de conduzir a presença de Deus a algum lugar. Eles criaram a sua própria regra de cultuar a Deus. E o que Deus falou através de Moisés foi: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Ué, Vivian, não entendi. Como Deus está mostrando a santidade e ser glorificado diante de todo o povo? No capítulo anterior, Moisés e Arão preparam um holocausto conforme Deus mandava. Tem muitos detalhes, irmãos, não dá nem para a gente entrar aqui, mas a coxa do animal tinha que ser de um jeito, o peito aberto, o sangue tinha que ser separado, uma série de coisas. Os incensos tinham que ser aromáticos, não poderia ser qualquer incenso. O fogo tinha que ser o do altar. E depois que eles ergueram esse holocausto e acenderam o fogo, a Bíblia diz que o fogo de Deus veio e consumiu aquele altar, e todos viram a glória de Deus e a presença dele entrou naquele lugar e gritavam de júbilo por existir um Deus vivo. Então, o mesmo fogo que consome o que é santo, também consome o que é profano. O mesmo nome que é exaltado quando há algo correto e glorificado, também é glorificado quando não está certo. Lembre-se da história de Ananias e Safira. Ananias e Safira já é Novo Testamento. Se você está aí no Velho Testamento achando assim, mas não entendi, acho que isso não acontece hoje. Novo Testamento, Jesus já nem estava mais. Estávamos ali vivendo o quê? A igreja estabelecida por Cristo. Paulo sendo... Todas as pessoas que estavam naquela congregação já tinham ouvido sobre Jesus e o Antigo Testamento. E vem Ananias e Safira diante do representante do Espírito Santo e mentem. Dizem que tem um dinheiro que, na verdade, o próprio ministro de Deus diz: olha, você nem precisava ter vindo aqui com isso, porque você já tinha esse dinheiro para você. Para que você está me mostrando isso? Para que você está mostrando para a comunidade que vocês estão trazendo esse valor? Vocês mentiram para o Espírito Santo e o fogo de Deus veio e consumiu Ananias, e depois a esposa chegou e também aconteceu. Então, meu objetivo hoje com essa palavra não é trazer nenhum peso para a sua vida. Meu objetivo com essa palavra não é te mostrar que não tem jeito, que nunca você vai acertar. Pelo contrário. Levítico mostra o caráter de Deus, e isso é imutável. O caráter de Deus não mudou porque Jesus veio. Ele continua sendo esse Deus que é minucioso. Ele continua sendo esse Deus que deseja que nós façamos conforme Ele manda. E as coisas de Deus não podem ser profanadas. As coisas de Deus são santíssimas. E nós, hoje, somos sacerdócio real.
Hoje nós podemos entrar na presença de Deus como Moisés e Arão podiam. Então, por isso eu digo, a régua aumenta. Porque antes você dependia de um sacerdote e que ele estivesse diante de Deus de acordo com a lei. Mas hoje todos nós precisamos estar. Qual é a questão? Porque eu não estou morta, nem você, então estamos fazendo tudo certo. Não é isso? Infelizmente não. Não há como sabermos se estamos certos ou errados, porque estamos vivos. A única forma que nós temos de saber se estamos entregando a Jesus a adoração perfeita, a Deus o fogo perfeito, é ouvindo, lendo e conhecendo. Não tem como a gente adorar aquilo que não conhecemos. Eu não posso adorar aquilo que eu não sei o caráter daquilo, não sei que aquilo me entrega. Então, muitas vezes nós pensamos que conhecemos Deus, pensamos que estamos de acordo com Deus, que estamos fazendo a vontade de Deus, mas nós precisamos estar em Deus. É muito diferente. Eu já gerei 3 filhos. As 3 gestações foram diferentes. O meu primeiro filho foi tudo novidade. Qualquer movimento eu curtia. Qualquer movimento, mexeu, mexe aqui, bate aqui, bota a mão aqui, mexeu de novo. No segundo eu já achava um pouco chato as pessoas ficarem botando a mão na minha barriga. No terceiro, o Senhor me botou na pandemia, dentro de casa, no lockdown, ninguém vai encostar na sua barriga mais. Brincadeiras à parte, eu cuidei de forma diferente de cada um dos meus filhos, apesar de existir um único princípio dentro da minha casa. Cada um deles exigia de mim algo diferente, que vinha de mim, da mesma fonte, mas cada um, até hoje, exige de mim algo diferente. Um filho, eu preciso apenas dizer, não faça isso porque vai acontecer isso, isso, isso. O outro eu tenho que quase que mostrar o que vai acontecer. E o outro ainda parece que não entende o que eu falo. E eu preciso ser mais insistente. Percebam uma coisa, esse exemplo. Assim é Deus conosco. O caráter de Deus é imutável. O que você exige que Deus seja na sua vida? O que você quer beber do Senhor? O que você tem esperado que Ele mostre sobre o caráter dele? Eu costumo dizer que só conhece o Deus da provisão quem está no deserto. Só conhece o Deus que cura quem passa por uma doença. Só conhece o Deus que consola quem perde algo ou alguém. Eu não posso conhecer o caráter de Deus por completo, porque eu preciso passar por todas as questões que Deus me daria a experimentar. Mas o que nós hoje temos visto sobre Deus e conhecido sobre Deus, para que possamos adorá-lo perfeitamente? Ao contrário do que hoje tem sido pregado, vir aos cultos, digo até mais, abrir a Bíblia e ler religiosamente todos os dias. Eu acordo e leio, faço minha devocional, posto no Instagram que eu li, estou evangelizando. Nada contra, mas isso não quer dizer que você está subindo um fogo perfeito daquilo que o Senhor tem pedido. O que o Senhor tem pedido a você? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Aquilo que Ele tem pedido de você é o que você tem entregue? O que o Senhor tem dado em suas mãos é o que você tem feito multiplicar e entregar? Adão, quando estava lá no jardim, a Bíblia diz que ele prestava culto ao Senhor entregando toda a sua plantação e colheita. O que ele tinha era isso. E ele oferecia a Deus em adoração. A gente vai vendo em toda parte da Bíblia. Vou pegar Noé. Ao sair da arca, faz um altar de adoração a Deus e entrega a Deus aquilo. Nós temos vivido um tempo em que nós estamos correndo o tempo inteiro para alcançar coisas para nós. E não há problema nisso. Precisamos correr atrás daquilo que realmente vem suprir as nossas necessidades. Mas cuidado.
Cuidado para que o seu Senhor não se torne você. Para que você não seja aquele que provê. Para que você não seja aquele que alcança as coisas. Como foi lido aqui na hora da oferta, aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Então o que eu preciso fazer? A Bíblia diz, nesse mesmo texto, que eu preciso que Ele seja Senhor da minha vida. O que é que Ele ser Senhor? O que significa Deus ser Senhor da nossa vida? Quando Jesus disse, vocês querem ter parte comigo? Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E nós continuamos correndo, querendo ganhar a nossa vida. Eu estava conversando com meu marido esses dias. Passear é muito bom, né? Nas férias a gente faz planos, a gente quer viajar para lugares, a gente quer estar em lugares. E aí ele estava dizendo assim, uau, a gente mudou tanto. Antigamente a gente trabalhava o ano todo para poder tirar férias num lugar que a gente queria. E aí a gente ralava, guardava aquele dinheiro e gastava. Aí já saía daquele lugar que a gente estava passando férias, no Booking, procurando as próximas. Tinha uma amiga no meu trabalho que falava assim, eu trabalho para sair de férias. E eu achava o máximo aquilo. Até no aeroporto tem lá uma faixa, né? Alguns aeroportos têm assim, o melhor das férias é pensar na próxima. Hoje eu olho aquilo e acho assim, desculpe o termo, que miséria. Que miserável viver 365 dias para usufruir de 30. Porque eu só consigo encontrar felicidade naqueles 30. O resto eu estou planejando os 30. Eu corro atrás do que é para mim. E muitas vezes nem dá certo, né? Ainda mais se tratando dessas companhias aéreas e hotéis estranhos que cancelam as coisas e frustram os nossos sonhos. Meu filho ganhou um livro de aniversário agora de um amiguinho aqui da igreja que diz assim, o Deus que frustra sonhos. Um dia eu estava na livraria, foi até coincidência ele ganhar esse livro, porque ele olhou e falou assim, que livro estranho, mamãe, olha aqui, o Deus que frustra sonhos, será que é de Deus esse sonho? Aí tem, a capa é um sorvete derramado no chão, assim. É para adolescente o livro. E eu falei assim, cara, esse livro é sensacional, um dia eu vou comprar ele para você. E esqueci. E aí ganhou de aniversário. Eu falei, fala Deus. O livro, o caráter do livro é, se você tem Deus como Senhor, você vai sonhar os sonhos dele, não os seus. Então pode ser que ele frustre seus sonhos. Às vezes a gente acha que vai caminhar por um lado, vai conseguir algo, e o Senhor vem e dá aquela rasteira. Mas só fica frustrado realmente quando eu não deixo ele ser o meu Senhor. O que tem isso a ver com fogo estranho, Vivian? Enquanto eu preparava essa pregação, Deus falou muito comigo sobre a nossa vida em adoração. E eu não quero falar só de culto não, mas ele vai estar inserido aqui também nos domingos, mas é muito mais do que isso, porque nós temos 7 dias na semana para adorar, e não é só domingo que a gente faz isso. Aqui é o nosso transbordar, né? O que eu já sou nos meus dias de semana, eu transbordo aqui. Então, se você aqui na igreja fica com muito sono, eu presumo que você está com muito sono durante a semana. Está transbordando de sono. Se você que está pegando fogo, você está transbordando de fogo durante a semana. É assim que a gente entende o nosso culto a Deus. Se eu oro por você e você ora pelos outros irmãos e estamos aqui em comunhão, ajudando uns aos outros, eu sou essa pessoa durante a semana, eu transbordo isso no meu domingo. Servir no domingo é o transbordar da minha semana. Então, o que tem a ver? O meu transbordar é o que eu tenho para dar. E o que eu tenho para dar é o que eu sou cheia. O mundo diz assim, só dá alegria quem tem alegria, só dá perdão quem sabe perdoar. Acho que ela tirou isso da Bíblia, o mundo tirou isso da Bíblia. Porque Jesus nos ensinou, né? Como que você quer ser perdoado se você não perdoa? Então, é óbvio, mas não é uma troca. Se eu sou cheia de Deus,
e conheço Deus, eu adoro esse Deus. Hoje eu estava orando e falei assim, comecei a orar assim: Deus, eu creio que você é o Criador de todas as coisas. Eu creio que você está aqui agora me ouvindo. E eu comecei a falar, eu creio, em tudo que eu cria, eu creio. Irmãos, eu fui sentindo uma presença, eu fui sentindo o meu corpo leve, um arrepio sobre mim, e eu sabia que era a presença de Deus, e quanto mais eu sentia aquilo, menos eu queria parar de dizer, eu creio, eu queria continuar ligada naquilo. Mas era o que eu estava dizendo? Eram só as minhas palavras? Fala aí, eu creio. Não é isso. Não é o meu eu creio, senão vai virar uma reza e agora todo mundo vai, para sentir a presença de Deus, vai dizer eu creio, eu creio, eu creio. Esse é o fogo. Isso é o que o Senhor quer ouvir de mim. Ele coloca no meu espírito as palavras para que eu diga a Ele. Por isso é muito estranho, na minha opinião, quando a gente percebe que tem pessoas que não sabem dizer uma palavra para Deus. Diga uma palavra de adoração ao Senhor. Deus é fiel. Diga uma palavra de gratidão ao Senhor. Obrigada. O que você tem dentro de você que você possa dizer ao Senhor, que estabeleça o reino dEle, que fale sobre quem Ele é? Não são palavras decoradas, irmãos, é o que você sabe de Deus, é o que você conhece sobre Deus, o que Deus tem feito na sua vida, como Ele tem se apresentado, o que você tem exigido que Ele mostre a você. Senhor, como Tu és bom, como eu percebo a Sua mão sobre a minha vida, como eu percebo que ao longo da minha vida o Senhor tem sido provedor, o Senhor tem sido fiel, como o Senhor cuida de cada detalhe. São orações que nós precisamos estar transbordando, porque conhecemos e vivemos esse Deus. A Bíblia diz que onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. E muitos de nós têm vivido com o coração preso e amarrado em coisas terrenas. Irmãos, não é pecado você ter coisas valiosas, não é pecado você gostar de fazer e de ter coisas, de ir a lugares. O problema é onde está o seu coração. Se o Senhor derramar o seu sorvete no chão, caiu. Como vai ser você? Como você vai reagir a um Deus que frustrou o seu sonho? Você vai entender que esse Deus é o Deus digno da sua adoração, o Deus digno do seu louvor, o Deus digno da sua vida. E entender que Ele está virando o curso das águas na sua vida, ou você vai ficar bravo, frustrado, questionando o Senhor. O fogo perfeito é o que faz queimar a sua presença, é fazer as coisas como Ele mandou. E eu estou com muito medo ultimamente. Fico apreensiva, mas a própria palavra me consola, dizendo, nos dias finais, as pessoas vão querer ouvir mentiras enganosas, falsas profecias, porque alcançam o seu ego e fazem bem para o seu estômago. E as palavras verdadeiras serão como comichão nos seus ouvidos. Não gosto de ouvir, não quero ouvir. E hoje está muito fácil a gente parar de ouvir o que a gente não quer. É só você apertar o pause da tela do seu telefone ou da sua televisão. Hoje a gente estava aqui numa brincadeira na hora do esforço, sensacional, na turma que fica aqui no templo. A gente fez uma dinâmica onde um representava uma heresia e os alunos tinham que combater essa heresia com a Bíblia. Foi muito legal, até os adolescentes estavam com a gente hoje. E aí os adolescentes participando lá também, querendo entender mais como a gente podia rebater aquela heresia. Uma das heresias não precisa congregar. E aí veio Bíblia, todo mundo trazendo, temos que congregar, Jesus estabeleceu a igreja. Textos que diziam que precisamos congregar, não deixem de congregar como muitos fazem, cuidado. Mas o congregar
Não é você chegar por aquela porta, sentar aqui, abrir aquela tela. Se a letra não passar ali, você já começa a olhar para trás dizendo, cadê a letra? Eu preciso cantar aqui a música, que eu... desnorteou. E hoje não tem bateria. Ah, meu Deus do céu, como é que eu vou sentir o tum-tum-tum? E hoje é Jamine que está cantando. Agora eu gosto, agora eu vou me arrepiar. E hoje é a Vivian. Não gosto muito, não. Grita muito. E a gente não consegue adorar a Deus. Porque a adoração, como eu disse, é o transbordar da minha vida. Então, se eu dependo de tela, bateria, música. Já pensou em adorar sem música? Imagina se eu falo agora aqui para vocês. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor. Aí os músicos começam a vir, não, por favor, sem música. Muita gente vai falar assim, mas como é que eu vou adorar o Senhor sem música? Porque a adoração não é música. A música é uma forma da gente adorar, sim. A adoração é como eu caminho diante de Deus. Como eu te disse, eu conheço e transbordo. Eu conheço, elevo a Ele tudo que eu sou e glorifico o seu nome. Hoje, nós somos a oferta de louvor e sacrifício. Hoje nós somos o fogo que precisa queimar. Então eu diria, como está o seu fogo diante do altar de Deus? Isso é uma pergunta que você precisa fazer para você e para o Espírito Santo. Ele tem que te responder, ele tem que dizer assim, lembra aquele texto que está lá, não extingais o Espírito? Então estou quase apagando aqui dentro. O que precisa para aumentar o fogo aí? Os churrasqueiros sabem. O que precisa para aumentar o fogo? Combustão? Gordura? O quê? Vento? Sopro? Irmãos, presença de Deus. Isso é o que faz queimar. Agora, como, Vivian? Como eu consigo ter a presença queimando dentro de mim? Buscando as coisas do Espírito. Quanto mais eu busco as coisas do Espírito, mais do Espírito eu tenho. Quanto menos eu busco as coisas do Espírito e busco a mim mesmo, ou aquilo que o mundo me oferece, menos eu tenho do Espírito. Irmãos, é impossível manter a chama acesa sem Bíblia e oração. Jejum, Bíblia e oração é impossível. Pode tentar, você não vai conseguir. E se você conseguir caminhar dizendo que está bastante tempo sem ler a Bíblia, eu duvido que você não esteja construindo uma mentira como verdade, dizendo que você está bem. A primeira tempestade que aparecer, você vai se agarrar em Deus e dizer assim, Deus, eu sou seu filho, Deus tem misericórdia de mim, e começa a ajoelhar. Você já sentiu isso? Uma vez você entrar na presença de Deus, se render, ajoelhar, clamar e sentir vergonha por não ter feito isso antes? Quem já sentiu assim? Eu já senti. Senhor, me perdoa. Primeira palavra é desculpa, porque eu só estou vindo te buscar agora na hora da tempestade. Eu sei que eu devia estar te adorando, mas sabe qual é a questão? Deus é paciente. Vai ler lá na história, todas as vezes ele falava assim, então, se você reconhecer os seus caminhos maus e se arrepender, se humilhar diante de mim, eu me tornarei a você. Ele está lá esperando. Eu estava conversando com uma pastora e ela estava me dizendo, Vivian, você precisa levantar de madrugada e ir ao encontro do Espírito Santo que estará naquele lugar de sempre te esperando. Escolha um lugar e diga, Senhor, é aqui que eu vou te encontrar às madrugadas. Levanta e vai lá e fala, Senhor, eu estou aqui no meu encontro. Parece filme, né? Parece um negócio meio romântico assim. Eu vou te dizer, no primeiro dia eu fiquei com um pouco de vergonha de fazer isso. Parecia meio maluca assim. Levantei da minha cama. Primeiro foi difícil eu levantar e falava assim, Senhor, Tu és onipresente, está tão quentinho. E eu fui começar isso logo na época de frio. E essa pastora me ensinou e falou assim, levanta com seu cobertor, vá até lá com seu cobertorzinho.
E eu falei, bom, eu vou fazer isso. Sentei, porque isso não é um problema, né? A gente não precisa também se rastejar, morrendo de frio, para dizer que... Fui lá, o importante é eu ir ao encontro. E eu queria oferecer ao Senhor o fogo perfeito. O que Ele estava demandando de mim? O Senhor estava me chamando às madrugadas. Irmãos, a gente não precisa viver a vida inteira orando de madrugada, não, mas tem momentos que o Senhor está chamando você para acordar de madrugada. Eu não sei você, mas se você está despertando de madrugada aí, achando, aí perdi o sono de novo. Fiquei mais de 1 hora acordada. Sabia o que fazer. Levantei, reguei as plantas, 3 horas da manhã, igual a maluca lá no jardim, regando plantas para ver se o sono volta. Aí deu fome, fui comer. Aí depois voltei para a cama. Aí pensei em todos os meus problemas. Gente, isso é o Senhor te chamando. Começa a reparar. E aí o que você tem que fazer? Eis-me aqui, Senhor. Aquela história de Samuel não é para criança não, irmãos. Samuel, Samuel. Você ouviu, Eli? Não, menino, volta a dormir. Samuel, Samuel. Eli, de novo, eu ouvi. Você está me chamando? Menino, esse é o Senhor te chamando. Se você ouvir mais uma vez, levante e diz, eis-me aqui. E ele ouviu e disse, Senhor, eis-me aqui. Samuel sendo chamado por Deus para cumprir o seu propósito. Imagina se ele continua dormindo, ou vai regar as plantas, ou sei lá. E sabe qual a notícia que eu tenho para te dar? Que o Senhor não passe de você, porque a agenda dele vai acontecer, com você ou sem você. E eu não quero perder a oportunidade de ser instrumento de Deus. Não sei você, mas eu não quero perder, não. Então, se o Senhor tem te chamado para algo, que você já sabe aí que o Espírito Santo já está te falando o que é, comece. Mas comece orando. Porque o atalho que Nadab e Abiú resolveram ter aqui, opa, é fogo, vamos lá. O pessoal tem que ver fogo. Nadab, Abiú, vamos embora, vamos fazer o fogo aparecer aqui, que o importante é ter fogo. Me preocupa muito os cultos de hoje. A gente tem muito temor aqui, irmãos, e o dia que a gente estiver errado, o Senhor precisa nos mostrar, e você pode ser um instrumento sobre isso. Está esquisito. Senhor, tem coisas aqui que não foi o Senhor que mandou, não é da forma que o Senhor quer, não. Eu estava perguntando para Augusto, quem foi que disse que a gente não precisa mais ajoelhar para orar? Para pensar nisso. Porque lá no início da história, as pessoas se rendiam, passavam horas ajoelhadas, né? Orando. E aí o mundo foi se tornando mundo, as pessoas foram se tornando pessoas. Não é isso, nada mudou. Mas o comportamento humano mudou diante de Deus. Será que hoje, se Deus estivesse aqui presente, dizendo, eu sou a lei, quem não se ajoelhar será fulminado, você não ia ajoelhar rapidinho? Será que Deus mudou isso? Eu estou fazendo uma pergunta que eu falei com o Augusto esses dias. A gente fica se acostumando. Eu nasci em 1982, faz a conta aí que você vai ver quantos anos eu tenho. Em 1982 as pessoas já não eram acostumadas muito a orar ajoelhada, não. Então eu acho que esse é o normal, né? E aí eu vou me acostumar e não oro ajoelhada. A minha geração não ora ajoelhada. Obrigada. Foi isso que aconteceu. Vou pegar um atalho, o importante é eu orar. Irmãos, eu não estou tentando trazer aqui uma religiosidade, mas eu estou tentando fazer você pensar no caráter de Deus imutável. Quem Deus é? O que Ele deseja dos seus filhos? A gente está caminhando, você vai amanhã acordar para ir para o seu trabalho, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua casa, você tem que se lembrar, eu estou entregando fogo ao Senhor. Eu estou erguendo um altar de adoração quando eu faço essas coisas. Ao levantar, irmãos, precisamos orar. Não perca esse hábito se você perdeu, e se você não tem, comece. Abrir os meus olhos, a primeira coisa que eu penso é, deixa eu ver se tem mensagem no WhatsApp. Deixa eu ver quem postou no Instagram. Deixa eu ver quem curtiu minha mensagem que eu postei às 2:30 da manhã.
para pensar, a gente está vivendo em volta de nós mesmos. Enquanto o Senhor quer não só ouvir de nós uma simples canção, né? A gente canta aqui, eu não quero te adorar com uma simples canção, Senhor. Então diga para mim, vou dizer, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. E Deus assim para mim, tá bonito, mas você não faz isso não. Mas ninguém aqui sabe. Se isso fosse na época de Nadab e Abiú, quando eu estivesse cantando, que de manhã seja o primeiro pensamento. E o outro, irmãos, eu estou aqui dizendo que a palavra de Deus, ela é imutável. Então nós precisamos ser verdadeiros, fiéis ao Senhor. Aí vem o pastor e sobe aqui e diz, irmãos, não estacione em frente à farmácia, porque isso é errado, tem um estacionamento. Porque ontem ele estacionou. Imagina se isso acontecesse com a gente. Só que como isso não acontece, como não existe essa medida mais, a gente vai se acostumando e vai levando a vida de um jeito profano, profanando a presença de Deus que habita em nós. Você sabia que o poder de Deus está dentro de você e você carrega a arca da aliança? Lembra da história de Uzá? Qual foi o problema de Uzá? Se você não sabe essa história, depois você lê lá em 2 Samuel capítulo 6. A Arca da Aliança estava sendo transportada. A Arca da Aliança no Antigo Testamento era o que representava a presença de Deus. Outro dia eu estava contando essa história para os meus filhos. E eu li o texto para eles e falei assim, qual era o problema, quem fez algo errado aqui? Eles não conseguiam me responder, é verdade. Porque a carroça estava lá, tropeçou numa pedra, o boi tropeçou numa pedra, a carroça fez aquele negócio assim, a arca pulou. O que Uzá fez? Segurou a arca para ela não cair. Que isso? Davi, a Bíblia diz que falou assim, Deus, não faça isso. Foi isso que Davi fez, vai lá e lê. Ele ficou indignado com a fúria de Deus sobre Uzá. Ele foi só amparar a tua presença. Lê antes se essa arca tinha que estar nessa carroça aí. Como é que era o carro que tinha que carregar a presença de Deus? Então, irmãos, às vezes a gente está parado no tadinho, ele só foi a boa intenção. E Deus não está preocupado com boa intenção, não. Deus está preocupado com o que Ele mandou fazer. Isso é muito sério. O que Deus entregou para você fazer, você não está fazendo, você está com boa intenção em fazer algo além daquilo, fora daquilo. Ainda bem que a gente não vive na época do... Eu sou do marketing aí, por isso vocês ficam gravando minha pregação, decorando para sempre, porque eu faço essas coisas assim, ó, aí você vai lembrar. Ó, cuidado, tem um vídeo rolando aí de um cara que faz... Aí só tem tragédia. Morre. E aí as pessoas ficam lembrando, normal. Gente, lembrem-se, o fogo consumidor de quem está fazendo algo que o Senhor não mandou. O Senhor não pediu isso a você, não faça. O Senhor não pediu isso a você, não faça. Depois que eu fui ordenada a pastora da igreja aqui junto com meu marido Augusto, que nós fomos ordenados a pastor, uma coisa aconteceu e muitos pastores diziam isso pra gente. É uma curiosidade, talvez você não saiba, porque eu não conversei isso ainda com muitas pessoas. Eu achava assim, tá bom, quando eu for consagrada pastora, então eu vou ver. E os pastores dizem assim, você vai ver que no momento que você for consagrada pastora, algumas coisas da sua visão vão mudar. E é impressionante. Coisas que eu achava assim, faz parte. Hoje eu penso assim, ai.
Por quê? Porque quando eu aceito o que Deus colocou sobre mim, preste atenção nisso, não é para pastor não. Isso aí é você entrando na esfera que Deus mandou você entrar, alcançando aquilo que Deus mandou você fazer. Seu olhar muda sobre aquela situação. E você recebe autoridade para caminhar naquilo, mas também você vai ser cobrado porque você está vendo. Quando você aceitou Jesus e começou a caminhar em Jesus, você começou a pensar assim, então, isso aqui que eu era, eu não posso ser mais. Isso não é porque você tomou uma decisão e agora você tem que fazer diferente. Já é o Espírito Santo se movendo, te mostrando, apontando o caminho da santidade. E aí você precisa escolher se você vai separar o profano do santo e queimar o fogo perfeito, ou se você vai misturar e deixar queimar um fogo estranho. Porque o fogo estranho, hoje, não faz em você. A régua está aumentada. Você precisa estar todo dia no lugar. Todo dia dizendo, Senhor... Sabe como é que eu peço a Deus? Eu peço a Deus assim, isso você pode seguir ou não, tá? Você pode arrumar uma outra forma, pedir para Deus te dar uma outra forma, mas eu peço assim, Deus, quando eu fizer alguma coisa que não for da tua vontade, que eu falei por mim mesma, ou que eu agi de forma errada, me dá uma angústia, um arrependimento, que eu não vou conseguir passar 24 horas sossegada. Fui eu que pedi. Mas eu prefiro sentir isso. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sinto isso toda semana. Ih, pronto, agora a pregação foi pro ralo. Você não vai mais ouvir o que eu tenho para falar. Toda semana o Senhor vai lá e dá uma beliscada nas minhas entranhas. E eu fico com aquilo. Ai, não devia ter falado aquilo. Eu não devia ter agido dessa forma. Um arrependimento sobre alguma coisa que eu falei. E muitas vezes eu volto, né, atrás e conserto, me perdoa, ou Senhor, eu não quero agir mais assim, me ajuda, e aquela oração. Mas isso é importante. O fogo estranho é eu continuar queimando. Rapidinho aqui, ó. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que eu tenho para fazer hoje, abençoa minha agenda, Senhor, em nome de Jesus, amém. Orei. Saí de casa atrasada, não tomei café, estou em jejum. Olha só, isso é muito sério. Cheguei no trabalho, vou aproveitar que eu vou fazer um jejumzinho, vou fazer um intermitente também, que eu dou uma emagrecida. Fogo estranho. Fogo estranho. O Senhor te pediu um jejum? Então aproveita que você acordou atrasado e não tomou café para fazer um. Está me entendendo? O Senhor nos pede um jejum. O Senhor nos diz o modo com que Ele quer que nós jejuemos. O Senhor nos diz a causa que nós precisamos jejuar. Não sai fazendo da cartola. Eu vou começar uma intercessão aqui na igreja. Vou interceder pela nação. Está chegando o 7 de setembro. Eu vou postar uns 3 versículos por semana, por dia, para mostrar que eu estou orando pela nação. Ótimo. Comecei o desafio, orando pela nação. O Senhor te pediu isso? Irmãos, isso é muito sério, isso é fogo estranho. No congresso que eu estava, sobre esse texto, e que foi dito, era um congresso de louvor, para ministros de louvor. E o que o pastor estava pregando, era quando você sobe para ministrar o louvor, aí você não pense só em louvor, tá? Pense em tudo que você faz para Deus. Ele dizia, o que Deus quer ouvir? Quando você separa as músicas, qual é a base que você escolheu para definir aquelas músicas? É quando a sua voz fica mais bonita? É porque a igreja vem? Né? Eu falei até sobre isso aqui. Isso é fogo estranho, irmãos. O que o Senhor quer ouvir? Quais são as canções que Ele deseja ouvir da sua noiva? Mas hoje, logo hoje que eu ia botar essa música, não veio guitarra. E aí essa música começa com... Então não vou poder botar essa música, porque o guitarra não veio. Isso é fogo estranho. Eu não dependo da guitarra para levar a Deus uma adoração. Eu não dependo de ninguém fazendo nada para sentir a presença de Deus. Irmãos,
Se você precisa estar num lugar com mais de 1000 pessoas, bradando para sentir o arrepio pelo seu corpo e dizer que Deus estava presente naquele lugar, eu te convido a ir para o lugar de oração, que você com certeza não está. Se você só sente a presença de Deus em lugares onde o subwoofer bate e a caixa treme, você não está no lugar de oração, você está sendo alcançado pela alma. Você está se emocionando na presença de Deus, é diferente. Porque quem sente a presença de Deus realmente, sente no silêncio do seu quarto, sente no chuveiro tomando banho, sente lavando a sua louça, sente penteando o cabelo de um filho, sente dirigindo. Você já teve que parar seu carro em algum lugar seguro para você chorar? Porque Deus estava ali falando com você. Não era ninguém pregando daqueles famosos. Você não estava ouvindo aquela música que te faz chorar e lembrar de alguém que morreu. Cuidado com as sensações físicas. Quando você estiver sentindo a presença de Deus, rompa em adoração. Davi, quando estava lá em Jerusalém, que a arca chegou lá, na mesma história de Uzá, avança lá o texto, você vai ver que ele entrou tão feliz e exultante, porque a presença de Deus estava trazendo tantos benefícios, que ele entrou com uma roupa diferente da que todos os sacerdotes, reis usavam. E Mical, a Bíblia diz que ficou olhando ele de longe da janela, falando assim: que vergonha, esse homem ficou louco. E foi lá tirar satisfação com ele. Ô Davi, desculpe lhe dizer, mas você ficou pagando mico na frente das pessoas, dançando estranho, parecia um maluco. Vai lá ver se não é isso, 2 Samuel 6. E Davi falou assim: eu não vou parar de transbordar do que Deus está me dando. Eu não vou deixar de ser o transbordado que eu estou vivendo, garota, você não está vendo nada. Mical, desculpa se você não está sentindo Deus, desculpa se você está presa na sua caixinha, porque você não deve estar orando, não deve estar vendo nada. Eu estou vendo tudo. Deus mudou a minha forma de adoração. E Davi ali estabelece a extravagância da adoração. E sabe o que a Bíblia diz? Que ela continuou zombando dele e que nunca mais ela pôde gerar filhos. Ela nunca gerou um filho. Eu não vou dizer assim, castigo de Deus, não vou dizer isso, mas eu vejo maldição sobre a vida dela, porque fogo estranho. Ela definiu a forma de adoração, e quando alguém fez o que era para ser feito, ela olhou e falou: não foi assim que me disseram. Irmãos, nós precisamos estar atentos para entregar ao Senhor aquilo que Ele nos tem pedido. Eu digo a vocês, na minha vida, o Senhor pediu, na minha vida, tá? Na minha vida, o Senhor pediu o meu trabalho. E eu só tinha um filho na época. E ele tinha 2 anos. Para mim não fazia o menor sentido eu deixar de ganhar o salário que eu ganhava, as participações dos lucros da minha empresa, que era a economia do ano da minha casa. Meu marido lá no funcionalismo público, eu pensando, não tem muito mais para acontecer, a não ser que ele faça outro concurso, o que será de nós? E eu comecei a falar aquilo com ele, e aquela ideia entrava na cabeça dele como uma loucura minha. E eu falei, bom, se Deus está falando, uma hora vai acontecer. E uma hora aconteceu, e Deus me deu mais 2 filhas. E hoje eu digo, impossível para mim trabalhar com 3 filhos, cuidando dos meus filhos e do jeito que eu preciso cuidar e fazendo todas as coisas. Impossível. Então, o que o Senhor me pediu foi: cuide dos seus filhos. E se eu negligenciar isso para correr atrás daquilo que eu acho que eu preciso fazer, para ter aquilo que o Senhor não quer me dar, mas eu acho que eu preciso alcançar, eu vou entregar um fogo estranho. Está entendendo? Então, a minha maior função hoje não é só cuidar de vidas, porque hoje sou pastora, mas como eu disse aqui no dia da minha ordenação, eu, antes de ser pastora, sou mãe.
E esse é o principal ministério da minha casa para mim. Então eu discipulo 14 pessoas, mas eu discipulo essas 3 muito mais. Porque isso foi o que Deus me entregou primeiramente. Para terminar, hoje em dia está muito difícil a gente entender o que é o fogo essencial. Quando eu digo fogo essencial, o fogo estranho, ele é um fogo que não foi pedido. Não foi daquela maneira. A essência, a verdade, o que é genuíno é o que precisa acontecer a partir de mim. Como eu vou entender isso? Hoje em dia está muito difícil. Porque tem muitas vozes falando nos nossos ouvidos. A gente fez um retiro lá com os adolescentes, Sérgio e Vivian liderando o grupo, e a gente numa reunião entrou num consenso depois de orarmos, e o Senhor falou, né, para todos ali, confirmando, dizendo assim: vamos começar a primeira sessão lá, na sexta-feira, quando eles chegarem, colocando eles numa sala que a gente chamou a sala do caos. E essa sala do caos, não sei se vocês lembram, a gente colocou um monte de reportagem que deixa todo mundo abalado. Doenças, guerras, economia, para onde vai? Que tipo de doença tem surgido? O pânico, a ansiedade, câncer. Toda a sociedade terá câncer nos últimos... E estava lá cheio de notícia. No meio dessas notícias a gente colou: Maranata, ele vem, Jesus é rei. Se você não falar, as pedras clamarão. A gente botou esses textos entremeados. E deixamos tudo escuro e começamos a empurrar aqueles adolescentes e jovens para aquela sala e falando alto: orem, vai. A gente começou a desafiar eles. Se eles não conseguem orar, a gente botou ruído, sirene, ambulância, tudo lá, um monte de caixinha lá tocando, um monte de som perturbador. E a gente falou assim: vocês não são crentes não? Ora, ué. E um começou a ajoelhar clamando: meu Deus, Senhor, meio estranho assim, é para orar, vamos orar. Vem nesse lugar, Jesus. Aí outros começaram a ir porque aquele estava indo. E eu comecei, a gente estava ensaiado para fazer isso, comecei a rir. O que vai adiantar vocês ficarem aí orando? Essas notícias são todas verdades. E a Vivian falava também alto: ninguém vai ouvir vocês. Alguns ficaram um pouco assustados. Gente, eu vim para um retiro, o que é isso aqui? E aí, de repente, a gente falou assim: gente, se nós não estivermos preparados, a gente se perde no meio desse barulho. Vamos lá para o lugar onde a gente vai ouvir a voz de Deus. Aí tinha lá as cadeiras em volta de uma fogueira, o nosso louvor tocando, e eles acalmaram o coração. A gente estava dizendo o seguinte: você não precisa sair para ouvir a voz de Deus, mas quando você não estiver ouvindo, você precisa sair. Tem muita gente falando muita coisa. Tem muita gente dizendo o que você tem que fazer. Tem muita gente dizendo para onde você tem que ir. E o que o Senhor está te pedindo? Qual é o fogo que precisa queimar dentro de você? O norte vem de Jesus. E Jesus não quer ouvir eu sou dele. Não é isso que Jesus quer ouvir. Jesus na Bíblia diz: se você ouvir as minhas palavras e não praticá-las, você será como um homem que se olha ao espelho, vai embora e logo depois se esquece da sua imagem. Mas quem ouvir os meus mandamentos e praticar, construirá a sua casa na rocha, e quando vier a tempestade, não se abalará. O vento vai soprar e você estará firme em mim, porque você obedece os meus mandamentos. Irmãos, é simples. Mas qual que é o mandamento? Vai ler lá, tem muitos. E é impossível, eu não vou conseguir. Vocês pecam, disse Jesus, porque não conhecem. E como eu conheço? Lendo e ouvindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu estou ouvindo muita coisa, mas eu não estou ouvindo a palavra de Deus. Eu estou ouvindo muitas pessoas. Eu conheço algumas pessoas que estão se alimentando na verdade, dizem que estão se alimentando das coisas do Espírito, mas estão se alimentando de tantas coisas que eu fico: meu Deus do céu, não é possível. Porque tem coisas, irmãos, nesse mundo que a gente não precisa mais perguntar para Deus se aquilo ali é pecado. Não, está na cara que é.
Está na cara que é profano. Sai daí. Sai dessa roda. Para de ouvir essa música. Está invocando quem para o seu quarto? Você está invocando quem para o seu coração? Você está cantando para quem? Você está adorando quem? Porque quando eu canto, eu adoro algo. Eu transbordo do que está dentro de mim. Irmãos, tem músicas que cada vez mais eu consigo ouvir menos. Eu agora não consigo nem mais ficar no estabelecimento. Eu tenho que me levantar. Antigamente eu até conseguia ficar ali, hoje eu não estou conseguindo mais. Sabe por quê? À medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, a gente vai ficando mais intolerante com as coisas que não são dele. É impossível eu caminhar com uma pessoa que não quer Deus, que não quer ver o que Deus está vendo. Eu digo, você quer sentar na mesa de pessoas de Deus? Queria ser tanto amiga do fulano, da fulana, aquela pastora linda, famosa, aquela ministra de louvor, queria tanto. Primeiro tem que ver se ela é de Deus. Você tem que buscar a mesma coisa que a pessoa que você quer sentar na mesa. Isso eu te garanto. Não precisa nem ser de Deus ou não de Deus. Você quer caminhar junto com alguém? Vê o que ela está vendo. Age no que ela está agindo. Compartilha do que ela está compartilhando. Isso é comunhão. Comunhão, eu compartilho a mesma coisa. Então é impossível, irmãos. É impossível eu ter vida com. Não é não estar perto, não é isso. Porque nós precisamos salvar o mundo e para ser luz no mundo eu preciso estar nas trevas. Mas vida com, de compartilhamento, relacionamento, de aliança, que a gente tem falado tanto aqui. Eu falo para o meu filho que é adolescente, tem 15 anos, eu falo assim, se você precisar algum dia, hoje não é o caso, e creio que não será, em nome de Jesus, de um evento para você encontrar seus amigos da igreja. Irmãos, aqui nessa igreja nós não fazemos festa para o seu filho encontrar os amigos da igreja. Na verdade, você, pai, é que tem que promover isso. Você quer que seu filho tenha amigos na igreja? Chama eles para sua casa, faz uma pipoca lá, bota um filme, um jogo de tabuleiro, manda alguém levar. É isso. Quando marcarem lá a praia, leva ele. Porque a igreja ela não está aqui para fazer com que você tenha amigos, mas ela está aqui para estabelecer relacionamento de aliança. E o relacionamento de aliança é feito em cima de um pacto. E o pacto que a gente tem é servir a Deus. Então, se o seu filho não vai servir a Deus, provavelmente ele não vai andar com o meu, porque eu não vou deixar. Se o seu filho vai servir ao mundo, provavelmente ele não vai andar com os meus filhos, porque eu vou falar assim, meu filho, ou você vai andar e ter parte com essa pessoa para trazê-la, mas se ela não quer, você precisa deixá-la ir e continuar fazendo o seu propósito. Estou sendo muito dura? Mas a gente tem que entender qual é o fogo que o Senhor quer que eu entregue. Seu casamento, você sai de casa, hoje eu não vou trair minha esposa, não vou trair meu marido, Senhor me ajuda a não trair meu marido. Você não faz isso, irmãos. Você já sai de casa sabendo, eu sou casada, eu sou feliz, eu sou plena. Aquela coisinha que aconteceu ontem, isso vai passar. Senhor, inclusive te coloco isso nas tuas mãos, repreendo o inimigo na nossa vida. Amor, estou pensando aqui em você, aquele negócio de ontem, perdão, vamos parar com isso, vamos resolver isso aqui, porque eu quero trabalhar bem, eu quero fazer meu dia acontecer bem. Você não sai de casa se benzendo para você não olhar para ninguém do lado. Por quê? Porque o seu coração ferve de amor pelo seu cônjuge. É a mesma coisa com Deus. Ai meu Deus, eu vou andar aqui, será que eu vou pecar? Pequei, ai meu Deus, desculpa. Não é assim. Se você está ali no contato, no relacionamento com Jesus, o Espírito Santo vai te dizer. Tem um pastor de jovens que fala assim, quando eu era jovem, eu sempre fui crente, ele fala. Só que teve uma época da minha vida que eu fui morar fora, e a minha mãe falava assim, você foi na igreja hoje? Ela me ligava domingo. E aí, para eu não mentir para minha mãe, eu ia na igreja de manhã e falava, fui mãe? Ah, muito bem meu filho, que bom. E ele falava assim, quando eu ia na igreja, eu tinha saído da noitada, e eu não tinha feito nada na noitada, porque eu estava na noitada e ficava assim, ai meu Deus, eu não devia estar aqui. Aí todo mundo, qual é? Bebe mais uma.
Não vai fumar aqui com a gente? Vamos lá. Aquela gatinha, ele contando, né? E eu não conseguia fazer nada, porque eu sabia que ali não era o meu lugar. Aí também eu ia para a igreja no outro dia e também não conseguia sentir a presença de Deus, porque eu sabia que eu estava errado. Então eu estava no meio do cinza. Eu não era nem pecador, porque eu pequei. Não pequei. Mas também não estava conseguindo sentir a presença de Deus. Quando a gente está nesse estado, a gente precisa decidir para onde a gente quer ir. Que tipo de fogo você quer queimar? Você não está queimando nem fogo estranho, nem fogo certo. Você está ali na brasinha, não acende nada. Eu vou terminar aqui, eu acho que você já entendeu o objetivo dessa mensagem, não quero tomar mais do seu tempo. Mas eu quero deixar. Deus quer a nossa vida. Não é para você ser escravo dele, não. Isso aí é em outro lugar que faz. Para você ser o escravo do Deus lá. Sabe por que Deus quer a sua vida? Porque Ele é o único caminho que salva. E Ele precisa que você fale para que outros não pereçam. Ele quer usar a gente como agentes do seu reino. Ele quer a nossa rendição. Qual o seu propósito? O que Deus tem pedido para você? Para que você tem que queimar? Qual fogo que você precisa acender? Quero te convidar a ficar de pé. E o meu apelo hoje vai ser assim: se você deseja ser diferente do que está sendo hoje, Senhor, eu tenho queimado, mas fiquei na dúvida aqui. Será que eu tenho algo mais para entregar e não estou entregando? Quando recebi essa palavra lá em 2014, eu era a primeira do negócio. Que medo que me deu. E desde esse dia, eu tenho essa palavra guardada no meu coração. Tanto que quando Deus me falou fogo estranho, eu lembrei na hora dessa mensagem. Isso precisa ser eterno. Até que Ele venha. Se você está aqui nessa noite, se você está assistindo essa palavra pelo YouTube, glorifique o nome do Senhor. Chegou a mim essa correspondência, agora eu sei o que eu preciso fazer. Aí você vai escolher se você quer morrer ou se você quer viver. E quando eu digo morte, não morte física. Venha, nós vamos ministrar o Espírito Santo. Nós vamos ministrar em oração pela sua vida, para que você entregue cada dia mais aquilo que o Senhor tem te dado, aquilo que o Senhor tem te pedido. Em nome de Jesus, Senhor, toca nos corações. Libera, Senhor, para que essas vidas possam entender o seu chamado. Se você quer receber essa oração, você pode vir aqui à frente e eu vou orar por você. Pode vir, nós vamos ministrar. Peço que aqueles que já sabem que podem ministrar, vamos orar todos. Se puder ter uma música, ótimo. Se não, não tem problema. Comece a falar com Jesus. Não espere só a minha oração ou de alguém, mas comece a falar com Jesus. O que você entendeu? O que Ele está te pedindo? Se você não entendeu, você está dizendo assim, gente, sinceramente, esse negócio de fogo para mim já é estranho. Eu oro para que o Senhor faça cair dos seus olhos as escamas e você perceba a importância de sermos verdadeiros aos pés do Senhor, de entregarmos exatamente o que Ele está pedindo. Jesus, move o teu poder sobre nós. Honra, Senhor, os passos que essas pessoas deram até o teu altar. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha abrir visões aqui nessa noite. Senhor, mas de uma forma que eles não consigam mais caminhar para o lugar em que estão caminhando. Se há alguém aqui nessa noite que está errando o rumo, que está caminhando para um lugar torto, que não foi pedido ao Senhor, não foi pedido pelo Senhor
para a sua vida. Eu peço, Senhor, impede esse caminho agora. Impede esse caminho. Trava, Senhor. Fecha as portas, Jesus. Tira da frente, afasta. Faz a pessoa errar, Senhor. E ela vai se lembrar: opa, esse não é o lugar. Não é para eu estar aqui. Não é para eu estar com essa pessoa. Não é para eu fazer esse negócio. Não é para eu entender dessa forma. Por isso eu te peço, Senhor, abre a visão. Traz revelação, Senhor. Queima o teu fogo, Jesus. Queima o fogo verdadeiro. Eu peço, Senhor, nas nossas entranhas, queima, Senhor, autoridade e poder do teu nome. Em nome de Jesus, autoridade e poder do teu nome. Tudo que tem gerado medo, medo de falar, medo de se impor, medo de ser taxado como maluco. Senhor, nós somos malucos por Ti. Nós queremos ser vistos como aqueles que perturbam esse mundo, assim como os seus profetas faziam, porque traziam verdade e direção. Deus, eu vejo jovens, adolescentes aqui na frente. Senhor, abra as bocas, Senhor, desses jovens e adolescentes, para que eles possam falar de Ti, sem medo, sem vergonha. Que eles peguem para si aquele versículo que diz: eu não me envergonharei do Teu Evangelho. Eu sei quem Tu és, eu sei o que o Senhor faz, eu vejo o Senhor na minha vida. E se alguém aqui não tem sentido Jesus, não tem sentido o Teu Espírito, Deus, eu te peço, derrama o Teu fogo, a Tua unção, revela-se a essas pessoas, Senhor, para que eles possam perceber quem Tu és e conseguir adorar ao Senhor com suas vidas, entregando verdade, entregando aquilo que o Senhor deseja. Pais que estão aqui, que estão desesperados porque estão vendo: não há como, eu não vou conseguir, eu estou tentando, mas eu não vou conseguir, está difícil demais, eu estou quase desistindo. Se você tem feito essa oração para Deus, Deus manda te dizer: eu sou escudo e fortaleza, em mim não há quem manque. Eu estendo um caminho perfeito. Os filhos dos servos do Senhor serão amparados. Ele é o nosso pastor, não somos nós que fazemos, é o Senhor. Entrega eles ao Senhor. Entrega, todos os dias, vai lá na cama e diz: eu entrego você ao Senhor, você pertence ao Senhor, você não é meu. Que o Senhor faça em você a vontade dEle, que eu não seja impedimento na sua vida, que eu olhe para você e veja como você é perfeito aos olhos do Senhor e como Ele vai ser visto em você. Todos os dias, vá lá na cama dos seus filhos, profetiza sobre a vida deles, profetiza sobre a mente deles. Diga a eles: vocês são olhos de Jesus, ouvidos de Jesus, coração de Jesus. Toca neles, Senhor, toca neles. Senhor, que esses jovens e adolescentes comecem a tomar nojo das coisas que vão ser profanas em suas vidas. Nojo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga esse nojo, que cause ojeriza nessa juventude, Jesus, sobre aquilo que é pecado, sobre aquilo que é fogo estranho, que eles comecem a olhar aquilo com ingratidão. Separa, Senhor, se necessário for, Jesus, leva eles para um lugar isolado e fala com eles. Mostra a Tua presença, Senhor, como o Senhor se revelava aos Seus profetas. Vem, Jesus, aparece, toca neles, Senhor. Queima com Seu fogo, Jesus. Eu oro sobre trabalhos aqui nessa noite, preocupações, aquilo que tem roubado as suas emoções. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Mentes sejam cativas ao Senhor, corações sejam cativos ao Rei dos Reis. Todos os outros deuses que possam ser levantados para roubar o trono de Deus,
na sua vida caiam por terra em nome de Jesus. Caiam por terra em nome de Jesus. Deuses falsos, deuses que têm tentado se erguer parecendo algo bom, roubado o seu coração, roubado o seu tempo, roubado as suas energias. Coloque-se diante de Deus todos os dias, meu amado, minha amada. Comece a entregar. Senhor, tira, sem medo, diga a Ele: Senhor, tira de mim. A minha mãe fez essa oração, eu era bem pequena. Ela disse: Senhor, se esse trabalho está me impedindo de te servir e cumprir o meu propósito, eu quero que você tire de mim. 3 dias depois ela estava sendo demitida do emprego dela. Você está preparado para isso acontecer? E sabe o que aconteceu? Nós vimos a provisão do Senhor. Nós conhecemos um Deus provedor. Todos os dias tinha maná na nossa porta. Todos os dias tinha lá alguém servindo a nossa casa. É difícil? É, muito difícil. Mas aonde o Senhor precisava levar a nossa casa, nós precisávamos viver isso. E eu oro para que o Senhor abra os seus olhos, a sua mente, para você viver não segundo os padrões desse mundo, mas segundo a vontade dEle, entregando fogo de adoração ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, sela essa palavra nos corações. O inimigo não tem poder de roubar, o inimigo não tem poder de trazer distorções sobre essa palavra. Em nome de Jesus nós o impedimos, sobre mentes e corações aqui. E honra, Senhor, os passos dessas pessoas, que elas possam ver a Tua mão, em nome de Jesus, amém. Amém, podem voltar, com a certeza de que vocês vão começar a experimentar diferença no viver para Deus.